É, pessoal, temos novidades do filme The Batman, porque depois de 3 semanas desde o lançamento e o filme quase chegando na sua marca de 20 dias de lançamento, ele conseguiu alcançar uma importante marca de bilheteria mundial de 600 milhões de dólares. Só que assim, ó, as discussões se esse filme flopou, fracassou ou hitou, elas continuam. Assim, ó, é simplesmente inacreditável. Daqui a pouco o filme vai fazer 7 vezes o orçamento dele e vão falar que ele flopou. Eu não tô acreditando nisso. E isso tudo porque estão falando, né, que o The Batman não vai chegar a 1 bilhão e que, portanto, é flop se não chegar a 1 bilhão. Mas enfim, já dá pra meio que saber se o filme vai chegar no bilhão com os dados que a gente já tem disponível. Afinal, esse negócio de previsão de bilheteria num determinado momento vira pura matemática. E no vídeo de hoje a gente vai fazer exatamente os cálculos necessários para ver o quanto que esse filme vai fazer de bilheteria final, e a gente também vai falar de uma coisa muito importante, que é a questão do universo compartilhado do The Batman. Porque estão falando umas abobrinhas aí. Enfim, roda a abertura e vamos lá. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, que isso ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso. Beleza, então, né, vamos falar da bilheteria do The Batman. Então aqui eu estou com os números do filme The Batman, e nesse momento os números dos Estados Unidos é de 300 milhões de dólares, com uma bilheteria internacional de 298 milhões e arrecadado mundial 598 milhões. Ou seja, 600 milhões de dólares atualmente. Então assim, ó, faltam 400 milhões de dólares para o filme chegar a 1 bilhão de dólares, que é o tal do número, né, que todo mundo fica falando se é sucesso ou não. E bem, se vocês querem o curto e grosso, a verdade é que o The Batman, ele dificilmente vai chegar a 1 bilhão de dólares. E por que eu tô falando isso? Porque a matemática não tá ajudando ele nesse momento. Ele pode vir chegar a 1 bilhão se o boca a boca continuar, porque nesse momento o boca a boca do The Batman é realmente muito bom. Então assim, ó, é uma grande bilheteria que ele ainda está fazendo. O problema todo é a questão da matemática, que cada vez mais dificulta pro filme chegar a 1 bilhão. Porque assim, ó, segundo o Box Office Mojo, que é o principal site de informações sobre bilheterias no mundo, o The Batman, ele está no seu dia 17 desde o lançamento. E na bilheteria dos Estados Unidos, no dia 17, ele tem, né, esse número de 300 milhões de dólares. E digamos assim, ó, a vida útil desse filme, que é o momento que ele vai conseguir fazer o máximo de bilheteria até ele se esvaziar completamente e começar a fazer muito pouco, é ali no dia 45. É mais ou menos isso por causa da HBO Max, que é quando o filme vai estrear lá na HBO Max, e a partir daí a justificativa para ver o The Batman na HBO Max e não no cinema vai ser muito maior. Portanto, para o The Batman chegar a 1 bilhão de dólares, ele tem que fazer 1 bilhão até o dia 45. Ou chegar muito perto do 1 bilhão até o dia 45. E assim, ó, qual que é o problema disso? Depois que um filme nos Estados Unidos chega à marca de 20 dias de lançamento, a tendência é ele fazer a sua bilheteria total dos Estados Unidos de 20 a 30% a mais. Ah, Gabriel, como assim? Eu não entendi o que você quis falar. Não, assim, ó, eu sei que parece confuso no primeiro momento, mas é bem simples. E essa é uma regra que meio que se aplica a todo e qualquer filme. É muito difícil um filme extrapolar essa regra, porque há uma margem de tolerância muito alta. Se no dia 17 o Batman tem 300 milhões de dólares, no dia 45, aplicando uma simples regra de 3, considerando a margem que os outros filmes dos Estados Unidos têm de 20 a 30%, significa que a bilheteria do The Batman lá nos Estados Unidos vai fazer mais 90 milhões de dólares. Essa é a projeção, digamos, otimista, considerando uma bilheteria de 30% a mais até o dia 45. E atenção, isso é uma margem. Pode ser um pouco mais, pode ser 400 milhões, pode ser 410 milhões, pode ser um pouco menos, pode ser 380, pode ser 370, mas é uma margem, isso é o range dela. 390 entre 370 e 420 milhões. E assim, ó, só para facilitar a nossa conta, vamos dizer que 390 superou as expectativas e ele fez 10 milhões a mais. Porque o boca a boca do The Batman continua muito forte, o filme ainda tá dando bastante, e ele supera as expectativas e fica aí com 40% de aumento do dia 17 ao dia 45. E isso daí daria 400, 410 milhões. Bem, 400 milhões de bilheteria nos Estados Unidos
é um ótimo número. Eu já vou dizer aí, é um ótimo número pro The Batman. Mas para chegar a 1 bilhão com 400 milhões de bilheteria dos Estados Unidos é muito difícil. Nesse momento é praticamente impossível, porque isso iria exigir uma bilheteria estrangeira de 600 milhões de dólares. E a proporção da bilheteria dos Estados Unidos com a internacional hoje é de 50%. Portanto, fazendo um simples cálculo de projeção considerando os dados de hoje, 410 bilhões da bilheteria dos Estados Unidos mais 410 milhões da bilheteria internacional, isso daria mais ou menos 820 milhões. É bem provável que a bilheteria internacional ela acabe extrapolando um pouco a margem de 50-50, porque o filme estreou agora na China. E a tendência é que ele faça um pouco mais ao longo das próximas semanas. Mas assim, ó, no máximo essa relação vai ficar entre 55% e 45%. Não vai chegar a 600 e 400. E é por isso que eu acho que a bilheteria do The Batman vai chegar ali no 900 milhões e vai chegar muito perto dos 900 milhões. Por isso que eu acho que o The Batman, ali no dia 45, que é mais ou menos no dia 19 de abril, ele vai estar entre 800 milhões de dólares e 900 milhões de dólares no total. E é por isso que chegar a 1 bilhão é muito difícil. Porque para chegar a 1 bilhão, todos os números que acompanham o The Batman do dia 17 ao dia 45, eles precisariam estar bem maiores, mas eles não estão nesse momento. Só que assim, ó, engana-se quem acha que esse número nesse momento de hoje é um número ruim, porque a bilheteria do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, do grande Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que fez quase 2 bilhões de dólares, ele estava lucrando mais ou menos 15 a 20 milhões de dólares por dia nos Estados Unidos. E o The Batman, no mesmo período, está fazendo entre 10 e 12 milhões. Não é exatamente a mesma bilheteria, mas percebam como que o boca a boca do The Batman é muito forte, porque 15, 20 dias depois, a bilheteria do dia a dia dele já se equipara à bilheteria do Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que fez aquele estrondoso número de 1,9 bilhão. Ah, Gabriel, mas você falou que o boca a boca do The Batman tá bom. Não, gente, o boca a boca do The Batman tá muito bom, não há dúvidas. E esse filme, provavelmente, ele chegaria a 1 bilhão de dólares se ele tivesse uma janela de lançamento normal, ficando todo o tempo possível nos cinemas por 90 dias. Mas como esse filme ele não tem uma janela normal, ele tem uma janela de 45 dias de exclusividade dos cinemas e dividindo o tempo com a HBO Max a partir de então, isso de fato tira muita chance do filme chegar a 1 bilhão. Mas assim, ó, também é inegável que esse filme chegando a 800 milhões, como a gente tá fazendo a projeção aqui, ainda é uma ótima bilheteria. Principalmente porque a bilheteria dos Estados Unidos, ela foi muito boa. E isso mostra a força do Batman nos Estados Unidos. E deixa uma sequência do The Batman numa posição muito boa para sonhar numa grande bilheteria, talvez a maior bilheteria da história da Warner, a sequência do The Batman. E era exatamente isso que a Warner queria. Eu tenho certeza que a Warner tinha uma projeção otimista para esse filme, e ele chegar no seu dia 17 e ter 600 milhões, com certeza estava lá a projeção. Talvez eles tivessem sonhado com 700, 800 milhões. Talvez eles tivessem sonhado, mas daí seria a bilheteria suprema. A gente tá falando de uma boa bilheteria. Ah, Gabriel, mas tem alguma coisa que te decepcionou um pouco? Na verdade, eu vou falar a minha opinião. Eu achei que a bilheteria internacional do The Batman, ela ficou um pouco abaixo. E não é que eu achei que foi ruim, mas eu achei que ela iria fazer um pouco mais. Historicamente, filmes de super-heróis e filmes da Warner, eles costumam ir melhor internacionalmente. Foi por isso que quando eu fiz o meu vídeo lá de projeção, eu falei, eu acho que a bilheteria internacional do The Batman vai ser 60% e 40% vai ser a bilheteria dos Estados Unidos. Se essa proporção tivesse sido mantida, de 60% a 40%, o filme chegaria a 1 bilhão. Percebam então que toda a projeção matemática caía em cima dos 60 a 40, que acabou não se confirmando. O que se confirmou foi 50-50, mostrando um ótimo desempenho da bilheteria dos Estados Unidos e um desempenho ok para bom da bilheteria internacional. Então assim, gente, pela milionésima vez, o filme não é flop, não fracassou na bilheteria. 600 milhões é a garantia que esse filme vai fazer mais do que a bilheteria do Homem de Aço. Se ele chegar mesmo a 800 milhões, como a gente está projetando aqui, é muito próximo da bilheteria do Homem-Aranha de Volta ao Lar,
que foi o primeiro filme do Homem-Aranha dentro do MCU, que foi uma grande bilheteria e rendeu continuações, rendeu todo o negócio. Filme de Hollywood, pra ter sequência, ele não tem que fazer 1 bilhão, ele tem que fazer no mínimo o dobro do custo total dele. E o The Batman já passou desse número faz tempo. Flop seria se nesse momento o filme tivesse 200 milhões de dólares. Aí sim eu iria chegar aqui e falar, nossa, foi horrível, não vai continuar. Mas esse filme, ele tá dentro da margem de projeção que todo mundo tava falando. Tem que parar esse negócio de querer comparar tudo com a Marvel. Porque assim, ó, até quando a gente compara a bilheteria com a Marvel, a gente tem que comparar com os filmes certos. E o filme mais certo pra comparar o The Batman é o Homem-Aranha de Volta ao Lar. Porque é um personagem do tamanho do The Batman, é o primeiro filme dentro de um universo, e ele fez 880 milhões. O The Batman tá muito perto do Homem-Aranha. Essa é a verdade. Então assim, ó, não acreditem que esse filme flopou, porque ele não flopou da mesma forma que o Homem de Aço não flopou e o Batman vs Superman não flopou. A grande diferença é que pro Batman vs Superman, a Warner queria chegar a 1 bilhão. Não chegou, não significa que tenha sido flop. Só não chegou na expectativa que o estúdio estava querendo. E mesmo assim, o filme teve uma continuação. Então assim, ó, o The Batman vai muito bem, obrigado, não tem nada de errado. Vai chegar no mínimo a 700 milhões de dólares. Pode alcançar 800 milhões e 900 milhões. Ou se tudo realmente extrapolar, né? Ou 1 bilhão. Mas 1 bilhão nesse momento é difícil mesmo. E bem, a outra coisa que eu também queria falar nesse vídeo é toda a questão do universo compartilhado do The Batman. Porque eu vi no Twitter, né, muitas pessoas falando, né, que os números do The Batman significa que as pessoas não querem ver o universo compartilhado e que o próprio filme do The Batman não é um universo compartilhado. E, gente, isso é um absurdo. O The Batman é um universo compartilhado. É só que ele não é um universo compartilhado da DC, mas ele é um universo compartilhado do Batman. Porque eu não sei se vocês viram o filme direito, mas o filme termina com uns 5 ganchos pra série, filmes e outras coisas. O filme termina e ele deixa gancho pra uma série do Pinguim, deixa gancho pra uma série da Mulher Gato, pra uma série do Asilo Arkham, ele deixa o gancho do Coringa e da continuação do filme. Tem 5 ganchos aí. Se isso fosse um filme da Marvel, iriam ficar reclamando que teve gancho demais pra produtos spin-off do filme. O filme do The Batman, por mais que ele seja autoral do diretor, a visão do Matt Reeves ali, ele ainda é um produto de super-herói. Não dá pra negar isso. A diferença é que eles estão fazendo de uma forma inteligente. E eles estão ligando o ponto A pro B pra chegar e fazer tal série, fazer prequel, não sei o que, de uma forma muito orgânica, com muito planejamento e com a visão do Matt Reeves chancelando tudo. Então assim, ó, é um universo compartilhado, só que não tem Superman, não tem Mulher Maravilha, é o universo compartilhado do Batman. Porque eu não sei se vocês viram, no final de semana a DC anunciou uma HQ prequel do Charada. A origem do Charada vai ser uma HQ. Então o universo do The Batman, ele tá crescendo. Vai ter essa HQ, vai ter o seriado Pinguim. A história vai começar a moldar de um jeito que quando chegar a sequência do The Batman, provavelmente para você tirar o máximo da história, você vai ter que ter assistido a série do Pinguim, você vai ter que ter assistido a série do Asilo Arkham, porque inevitavelmente quando você vai criando um universo, as coisas vão se acumulando e as exigências para você acompanhar o universo vai acontecendo. Da mesma forma que reclamam que para ver o filme do Homem-Aranha tem que assistir 30 coisas, não sei o que, isso pode eventualmente acontecer com o universo do The Batman. Eu não acho que vai acontecer isso, porque o Matt Reeves é um cara muito inteligente e que ele sabe exatamente o que ele quer contar. E ele sabe separar bem como que ele quer contar as histórias. Mas é inegável que a Warner quer fazer um universo compartilhado do The Batman para ela tirar o máximo de dinheiro possível. Eu não tenho dúvida quanto a isso. O plano sempre foi esse, um novo universo do Batman separado para o Matt Reeves fazer o que ele quiser, mas ainda assim um universo compartilhado do Batman, para fazer, né, todo aquele negócio que empresas multibilionárias gostam de fazer. Série spin-off, o HQ tá indo, a animação, não sei o que. Tudo isso o The Batman deve acabar tendo também. Então assim, ó, não pensem que o The Batman é muito diferente do MCU, porque o macro do negócio, as decisões empresariais, os spin-offs que saem em cima disso, as ligações de universo que acarreta de um lado pro outro, elas acontecem, porque isso é uma coisa acima da visão do diretor, é uma coisa quase que uma entidade que manda em cima disso. E isso acontece e isso é normal. O importante é a visão do diretor estar sempre sendo respeitada. E é o que eu vejo até o momento. A diferença em relação ao universo do The Batman pro universo do MCU é a questão autoral. O Matt Reeves, ele vai ter o tempo necessário para fazer o filme que ele quer. Se o Matt Reeves dá uma louca nele e ele quiser fazer uma fotografia, expressionismo alemão lá,
sei lá o que, ele pode fazer. A Warner vai dar essa autonomia porque o Matt Reeves, ele conquistou esse direito de ter autonomia total no seu filme. Principalmente agora na sequência. E isso é uma coisa que a Disney jamais iria permitir. Essa é a diferença. Mas não pensem que o universo da Batman, ele é diferentão porque ele não está conectado com o universo compartilhado. É mentira. Ele está compartilhado. Só que dentro das coisas do Batman. E nesse caso, a comparação mais justa do The Batman nem é com o MCU, é com Matrix. Porque Matrix também é um universo compartilhado, tá ligado? São as mesmas coisas, é uma história que tem uma continuação, que tem filme, que desemboca em vários jogos, que desemboca em HQ, que desemboca em animação. É a mesma coisa. Só que na época do Matrix não se chamava universo compartilhado. Se chamava narrativa cross-mídia. Só mudou o nome, tá ligado? Mas ainda é a mesma coisa. E se você for mais pro passado ainda, Star Trek fez isso, Star Wars fez isso. Não há vergonha nenhuma em ser universo compartilhado. Porque todo mundo faz isso. É que, de novo, né? A Disney meio que manchou esse nome de universo compartilhado. E agora todo mundo acha que o universo compartilhado é só no formato da Disney. E esse é o problema. Não é verdade. Não é verdade. E eu tenho certeza absoluta que a Warner sabe o que tá fazendo, principalmente o Matt Reeves sabe o que ele tá fazendo. Então assim, ó, não acreditem que o filme flopou, porque ele não flopou, ele é um sucesso. Pode ter certeza absoluta que a Warner está contente com o resultado dessa bilheteria, mas isso daí você pode cravar, é certeza absoluta. E não acreditem que o The Batman não pertence ao universo compartilhado, porque ele pertence. É só que não é o universo da DC, é o universo do Batman. Porque a Warner tem tanta confiança no Batman, ela tem tanta certeza que o Batman faz dinheiro, que ela deu autonomia pro personagem ter o seu próprio universo. Tamanha confiança que ela tem em cima do Matt Reeves e da franquia Batman. E os números da bilheteria desse filme provam isso. Porque se fosse qualquer outro personagem nesse momento, a bilheteria desse filme ia ser metade disso daí. Pode ter certeza. Mas é o Batman, num grande filme do Batman, obviamente os números vão se refletir ali na bilheteria, que são bons. Mas enfim, gente, eu cansei de falar aqui. Se as pessoas querem acreditar que esse filme flopou, beleza, mas não é a realidade. Enfim, gente, eu quero muito a opinião de vocês aqui. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da bilheteria atualizada do The Batman. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!